Pronto, então, seguinte, nós vamos estar falando agora sobre o mapeamento, né? Então, o Sim, livro base é esse, o gerenciamento da rotina, do trabalho do dia a dia, do Falcone. O Vicente Falcone, ele é um engenheiro mecânico, né, de Minas, foi para o Japão fazer, eu acho que mestrado, doutorado, cara, não lembro, e lá tem contato, né, com o modelo japonês de produção, e quando sim, volta para o Brasil, ele volta com o objetivo de mudar o país, né, de fazer alguma coisa para mudar, não só na carreira dele, mas também poder contribuir de alguma forma com o país. Aí ele cria a Fundação Cristiano Ottoni, isso eu estou falando da década de 80, depois o INDG, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, e hoje ele tem a Falcone Consultoria de Resultado, que é a maior consultoria que tem no Brasil, tá certo? Hoje é uma multinacional, e o Falcone até hoje ele é consultor, conselheiro do grupo Ambev, que virou a maior cervejaria do mundo. Só para você entender a importância desse livro, já foi traduzido para o inglês e para o espanhol, e é um livro que é usado por muitos consultores, né? Ele tem a base, né, de todo um trabalho de consultoria, de mapeamento, tá? certo. Então, eu vou dar uma passada rápida aqui para ti, depois tu vai. O livro ele é todo em tópicos, você é uma leitura bem simples e é uma leitura de pesquisa, né? Ele mostra que esse método Kumbu, que a gente tem em algumas empresas, a gente implanta esse modelo, né, esse método, porque ele, Certo. ele considera a, a empresa que vai trabalhar com o gerenciamento da rotina, ele precisa capacitar toda a equipe, né, para transformar a empresa numa equipe de classe mundial. Ele fala muito disso, uma equipe de classe mundial. Ele tem algumas máximas, né? Uma delas é essa, a outra ele diz, olha, eu só posso gerenciar o que consigo medir. Se eu não posso medir, não dá para gerenciar. E aí eu vou te mostrar aqui alguns detalhes. Aí eu quero que tu entenda esse quadro. Esse quadro é o quadro 1.1. Ele aqui tem a lógica toda da gestão, tá? Então, Sim, vou explicar rapidamente. Aqui ele dividiu em funções. Então, a gente vai trabalhar funções gerenciais e operacionais. Eu tenho aqui nas funções gerenciais o diretor e gerente, supervisor e operário. Então, vamos ler daqui, né? Pegando daqui para cima, né? E sei, depois de sei. cima para baixo, tá? Seguindo essa setinha preta aqui, que é a setinha da comunicação. Então, o papel do operário, vamos entender o operário, qualquer pessoa que está na operação. Até um médico que está na mesa de cirurgia fazendo a operação de um paciente, ele é um operário, porque naquele momento ele não tem para quem delegar. E ele tem que cumprir um procedimento operacional padrão, tá? Então, uma das atividades, se você quiser anotar, uma das atividades do mapeamento de processo é o procedimento operacional padrão, certo? Que é Certo. o POP, né? Que na administração, na gestão a gente chama de POP. Mas pode ser a instrução do trabalho, pode ser a norma, pode ser o regulamento, qualquer coisa, né? No Exército tem muito disso, né? Na Escola Militar também tem lá as normas, Sei. os regulamentos, para você cumprir, Não, pronto. aí é muita coisa. Cada procedimento daquele pode ser considerado um POP, né? Um procedimento operacional padrão. Sim. Bom, se acontecer um erro, vamos entender aqui a anomalia como sendo um erro, aquilo que saiu fora do normal, Fora do aquilo que padrão. foi fora do padrão, fora do que estava estabelecido. Então, eu tenho aqui o operário relata, né, a anomalia, o supervisor registra. Na verdade, esse registro hoje é praticamente automático, né, pela tecnologia que já tem hoje. A Sim. gente tem isso praticamente automático, esse registro, junto com o fato acontecendo. E o gerente, a função do gerente é pegar esses dados, né, essas anomalias e trabalhar. Por isso que o mapeamento é tão importante, porque eu vou pegar esses erros, esses registros e agora trabalhar para encontrar a causa raiz. Aí aqui entra o método de solução de problemas, aqui entra todas as técnicas da gestão que a gente entende como técnicas de gestão da qualidade ou gestão ou técnicas de gestão para que a gente possa
garantir, né, a solução do problema, usando algumas ferramentas, como o PDCA, como análise de Pareto e tantas outras ferramentas, tá? Para que isso? Para que o gerente possa, no futuro, né, o diretor aqui possa estabelecer a meta e corrigir a situação atual. Deixa eu te explicar o que é essa situação atual, tá? Essa lógica aqui é importante, porque você conhecendo essa lógica, Alberto, na verdade, o que você vai aprender na consultoria nesse estágio vai servir para ti em qualquer empresa, né, de qualquer tamanho, tá? Sim, sim. Então, eu não quero que você faça os relatórios, os desenhos, né, e tal, só para fazer, entendeu? Eu estou fazendo aqui, não sei nem o que é. Não é isso. Eu quero que você faça sabendo o que é que está fazendo, tendo toda a lógica, tendo o conhecimento, né? Isso é importante. Sim. E esse conhecimento vai te servir para ti o resto da vida. Então é o seguinte, imagine que aqui fosse uma reta, tá? Ficou assim meio torta, mas não tem problema. Aqui é o tempo. Certo. Aqui vai ser... eu vou colocar aqui valor, mas aqui pode ser qualquer unidade de medida, tá? Aqui pode ser quantidade, pode ser valor em reais, hectolitro, sei lá, qualquer coisa. Aqui eu tenho hoje, quando ele fala, né, de situação atual, seria isso, né? Eu tenho a situação que eu estou hoje. Quando ele Certo. fala aqui de situação atual, ele está dizendo, olha, para resolver a situação atual, eu preciso ter feito um trabalho de solução de problemas para encontrar a solução. E aí a situação atual é o que eu tenho hoje. E a situação desejada, né, ou a meta, está aqui, ó. Então, ó, eu tenho no futuro, ó, no futuro eu quero chegar aqui. Então eu tenho um valor que eu quero chegar e eu tenho um prazo, né, que eu quero chegar. E o Sim. caminho, se você lembrar, Alberto, da matemática, e eu sei que você é bom de matemática, por exemplo, sobre um ponto, passa quantas retas? Independente de ponto. Sobre um Você tem ponto, passa uma reta é infinita, dependendo se você não infinitas colocar. retas. Sim. Infinitas retas, exatamente. Agora, sobre 2 pontos, é a menor distância entre 2 pontos, é uma reta, né? Sim. Então, imagine que aqui fosse uma reta, tá? Não ficou bem retinho, não, mas tudo bem. Não, Então, eu mas tenho aqui, o ó, importante é saber, entender. aqui, ó, essa distância de onde eu estou para onde eu quero chegar é o que a gente chama de problema, tá? Então, qual é a, a função do gerente? Olha só, atingir meta. Ora, se é atingir meta, para eu atingir a meta, eu preciso resolver o problema. Simples assim. Pronto. Tu já sabe a lógica da gestão. Sim, sim. É essa a lógica, entendeu? Eu tenho que saber onde eu estou, eu quero saber onde eu vou chegar, e a distância entre onde eu estou para onde eu quero chegar é o problema. Como é que eu resolvo esse problema? Porque isso aqui não acontece de forma aleatória, né? Porque à Sim, medida que o tempo vai passando, eu tenho aqui, ó, vamos dar exemplo aqui. Pronto. À medida que o tempo vai passando, aqui é o acontecimento, né? Aqui é o registro do que está acontecendo. O correto, que a gente quer, que a gente planejou, que a gente deseja, é que isso aqui acontecesse. E ele saísse desse ponto, de onde está, para onde quer chegar, numa reta. Mas nem sempre acontece assim. Porque pode acontecer dele ficar acima, beleza, tá bom, mas pode acontecer dele ficar abaixo. E se ele está abaixo, aí é onde entra o mapeamento, né, os acompanhamentos, a criação dos indicadores, porque isso aqui, tudo que a gente está falando, Alberto, se resume nos indicadores, vamos chamar aqui de itens de controle, tá? Os certo. ICs da vida, os KPIs, item de controle, item crítico, tem vários nomes, né, na literatura. O Falcone chama de item de controle. Então, quando eu acompanho, ó, então eu vou acompanhando aqui. Vamos supor que essa meta aqui fosse anual, então aqui estaria mensal. Certo. Quando eu acompanho isso aqui mensalmente e descubro que estou aqui, né, então eu preciso de uma ação para fazer esse desenvolvimento, né, desse indicador
vir para atingir a meta, tá? Então, aqui precisa de ação gerencial. Aí, por isso que, quando a gente fala na administração de mapeamento de processos, eu falo do procedimento operacional padrão, do POP. Nós vamos aprender a fazer isso. Estamos fazendo isso lá na empresa e eu tenho que ficar craque nisso aqui. Nós vamos fazer os indicadores, nós vamos criar os indicadores. Aqui é uma lógica, aqui é uma visão do indicador, né? Mas eu vou dar outras visões também, para não ficar muito longo aqui a conversa. Eu quero de imediato que tu entenda isso. Outra coisa que a gente faz, o plano de ação. Por quê? Para acompanhar essa ação gerencial, a forma que eu tenho de acompanhar essa ação gerencial é por meio de um plano de ação. Então, aqui eu acompanho por meio de um plano de ação. Certo. Por isso que eu tenho o plano de ação também no mapeamento, tá? Então, eu tenho os indicadores, eu tenho o POP, né, que é o procedimento operacional padrão, que está aqui. Eu tenho o plano de ação, porque é quando eu vou trabalhar essas ações corretivas aqui, né? Dentro do próprio POP, eu já defino algumas ações corretivas. O POP, na verdade, é uma espécie de planejamento do que vai acontecer, né, dentro da operação. Eu posso criar os acompanhamentos e a descrição do negócio vai ajudar a entender melhor aonde criar um indicador, tá? Então, eu tenho o indicador e aí, dentro da descrição do negócio, você vai entender melhor como funciona isso. Por onde começar o mapeamento? A gente sempre começa pelo fluxo, né? Porque quando eu faço o desenho do fluxo... O fluxo de trabalho. Que é aquela coisa que você falou, que vai desde a chegada, né, até o pagamento. Na verdade, vai desde a necessidade do produto, né, até o recebimento do cliente pagando o que ele comprou. Quando eu consigo fazer esse desenho e valido esse desenho e estudo para reduzir as operações equivocadas, reduzir as duplicidades, reduzir o zigue-zague, né, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, tirar algumas distorções. Por exemplo, a gente tem, às vezes, um caixa que fazia cobrança, tinha, sei lá, um vendedor que também fazia entrega, sei lá, um entregador que também carrega o carro. Então, algumas situações que eu preciso ir ajustando no decorrer do processo, que a gente vai entendendo primeiro como está, é sempre assim, ó, como está, né? E o ideal, a situação ideal ou a meta onde a gente quer chegar. E o trabalho todo é para solucionar o problema. Sempre a gente vai se deparar, é raro o caso quando a gente pega uma empresa do zero para começar do zero, né? A maioria das vezes a gente pega uma empresa que já existe há 10, 15, 20 anos e é preciso criar uma cultura diferente, né? Quebrar, na verdade, uma cultura antiga e implantar uma nova cultura, uma nova cultura organizacional e uma nova forma de trabalho. E as pessoas se atualizar para os novos tempos agora, né? Isso, e muitas vezes a empresa está muito enraizada, aquela cultura, as pessoas estão fazendo, ela faz há 20 anos dessa forma e agora a gente chega para mudar. Às vezes a gente tem um pouco de resistência, mas isso é normal, isso é natural. Mudar para melhor. Então, ó, aqui no livro, você tem toda a explicação de tudo que a gente vai precisar. Ó. Tem aqui, figura 2.2, falando do PDCA, o que é, como é que funciona. E no texto ele explica detalhadamente, depois você pode ler para entender se tiver alguma dúvida. No livro ele mostra... tá aqui, ó, o indicador, ó, tá vendo? Sim, sim. A meta tanto pode ser para reduzir, por exemplo, desperdício eu quero reduzir, devolução eu quero reduzir, isso, aquilo, outro. E alguns indicadores são para aumentar. Eu posso querer aumentar a produtividade, eu posso querer aumentar a lucratividade, eu posso querer aumentar a eficiência, reduzir tempo de atendimento, aumentar o ticket médio. Então, deu para entender, né? Eu posso ter indicador que é para subir, ter indicador que é para baixar.
depende do referencial e do que a gente quer trabalhar. Quando eu falo do plano de ação, eu falo disso aqui, ó. Isso aqui é a teoria. O que é um plano de ação? Tá aqui as medidas ou as contramedidas, quem é o responsável. Aqui ele explica tudo no detalhe. Aí você pode dar uma olhada e depois tirar dúvidas. A gente já está usando isso aqui na prática. A gente está usando o Trello. Não sei se tu já ouviu falar, já conhece, já usa. A gente está usando o Trello lá dentro para fazer todo o acompanhamento da própria consultoria dentro do Trello. E a gente está usando o Google Drive, que é para fazer o compartilhamento, porque todo esse Compartilhamento de material... arquivo em geral, sim. Isso, todo esse material está compartilhado no Drive com a empresa e com a consultoria. O Drive é da empresa, que quando a consultoria terminar, são 6 meses, né? Tá no segundo mês, eu acho, terceiro, mais 2, 3 meses aí a gente encerra o contrato, mas vai ficar tudo para a empresa já tudo organizado, né? Sim. Aqui também ele tem o procedimento operacional padrão, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Pronto, aqui, ó. É esse formulário que a gente utiliza na empresa, tá? Esse formuláriozinho. Aqui ele tem uma explicação de como fazer um café. Uma explicação bem simples, que dá para você entender como fazer esse procedimento operacional padrão. Toda essa formalização, essa formatação, né, esse mapeamento, Alberto, poderia ser trabalhado, por exemplo, numa empresa que vai fazer uma certificação de ISO 9000, ou qualquer Inmetro, ou qualquer outra certificação, tá? Uma acreditação, se fosse numa empresa de um hospital, por exemplo, alguma coisa do tipo, tá? Sim. Então, a mesma lógica. Quero que tu dê uma olhada, dê uma estudada e veja. Eu posso fazer também ele de forma pictórica, ó, porque quando eu tenho um analfabeto, então eu faço os desenhos, deixo bem intuitivo o procedimento operacional padrão para evitar erros. A outra coisa está aqui. Estou dando uma passada rápida. Ó, esse gráfico aqui é bem interessante do Pareto, né, para você entender. Mas veja que tudo começa pelo indicador, tá? O Sim. indicador é a chave. Então, a lógica toda é eu criar o indicador e acompanhar o indicador. O indicador a gente pode considerar os itens críticos, né? Os itens críticos. Tem gente que chama de item crítico. Aonde tem o gargalo, né? Onde tem um problema, onde tem uma anomalia, eu vou criar um indicador para acompanhar de perto isso, para garantir o atingimento da meta, a solução do problema, tá? Então, aqui ele mostra, nesse relatório, a análise de Pareto, né? O que é que eu faço com Pareto? Eu tenho que ser capaz de pegar esse problema e identificar, fatiar, né? Estratificar esse problema, distribuir esse problema em problemas menores, né? Se você olhar lá no René Descartes, se você gostar de ler e de estudar, a origem disso tudo aqui está lá no René Descartes, no discurso do método. Né? O que é que ele diz lá? Ele diz isso: um problema grande eu posso dividir em problemas menores e ir solucionando um a um. Né? Então, aqui, ó. Sim, pelo que eu entendi, seria dissecar o problema principal em fragmentos. E desses Isso. fragmentos, e de pouco em pouco, resolver o problema em geral. Sim, Isso, entendi. exatamente, dissecar, exatamente. É como se eu pegasse um sapo, né, lá na biologia, abrisse Sim, ele e eu vou agora dissecar para ver cada órgão. cada parte, E qual aqui vai ser a qual mais problemática. Vamos resolver por pronto. ela, ou pela Agora, menos problemática para mais. agora para fazer isso, eu preciso de ter o registro, né? Porque Sim, todo o registro. eu tenho que ter o registro. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui. Oh, meu Deus, aqui, pronto. Tá, ó. O evento acontece, são os eventos, a compra, a venda, a chegada de mercadoria, a entrega, o que for. É Sim. preciso ser registrado. Esse registro vai ser registrado em um banco de dados, tá? Aqui, eu estou falando do sistema de informação O banco gerencial, de né? dados seria para rastrear o evento, certo? O banco de dados é para abrigar o registro do evento, entendeu? Sim, Ele vai ser certo, só o certo. local para eu armazenar.
para Sim. depois eu poder Qual transformar evento? isso. Esse evento é qual? Aí eu vou no banco de dados Aqui é para. compra, aqui é Certo, venda, chegada de certo, certo. mercadoria, pagamento de cliente, emissão de nota fiscal, assistência técnica, tudo dentro da empresa que você imaginar é um evento. Aí eu Sim, tenho que registrar isso aonde? Dentro de um sistema de informação gerencial, tá? certo, certo. E aí esse sistema de informação gerencial, ele usa um banco de dados e tem um banco de dados e tem a interface que é o que eu vejo para fazer lá, né, o Sim, input e o output sim, sim. de cada situação. Agora, vamos lá. Para isso aqui acontecer, né, ou seja, eu registrar tudo corretamente, eu tenho que ter um mapeamento de processo. Então, veja que o mapeamento de processo é algo fundamental para funcionar isso aqui, porque se tiver, por exemplo, se ele vai fazer a entrega e não documenta isso em canto nenhum, se ele não tira o pedido, já emite a nota fiscal, como é que ele vai saber os dados da nota fiscal sem emitir um pedido? Né? Ou então, se ele Exato. emite um pedido e esse pedido não transforma em nota, ou então, se eu faço um pedido, pronto, é comum isso. O comprador faz o pedido, não documenta esse pedido dentro do sistema, e aí, quando a mercadoria chega, quem é que confere? Conferir pela nota que veio, mas será que essa mercadoria veio correta, entendeu? Então, são esses É, detalhes que a gente precisa entender. Para transformar esse banco em informação, né, esses dados que estão no banco de dados em informação, aqui eu uso o BI, né, Inteligência de Negócio, Business Intelligent, que pode ser qualquer sistema de BI. Por exemplo, o Power BI, não sei se já ouviu falar, o sim, Tableau, sim. não sei se já ouviu falar. O Power BI que eu já ouvi falar já. Que é Já, né? mais apropriado para empresas, em geral. Isso. Tem o É o mais Tableau, utilizado. É o mais tem utilizado o nas do agências. Google, né, que é o Data Studio, se eu não me engano, Data Studio, e tem outros também, né? Tem o Tem vários outros, mas Python, tem o é, Python é o também, Python. que Mas o é Python já é mais para programação. Já é um isso, programa exato. mais avançado, En- digamos assim. Então, eu tenho essa parte aqui para transformar dados em informação, eu vou usar a inteligência de negócio, né, o BI. Bom, Certo. a informação chegando vai servir para quê? Para o gerente tomar decisão e para dar resultado. Só que para isso aqui acontecer, precisa ter ação gerencial. É por isso que no mapeamento de processos, Alberto, a gente trabalha também toda a parte de cronograma, né? O cronograma de atividades. Deixa eu anotar aqui. Então, a gente trabalha o cronograma de atividades, né? Eu vou te mostrar, vou te explicar depois isso aqui, que é a rotina do gerente, tá? Porque, como eu disse aqui, que ele tem que ter uma ação gerencial, essa ação gerencial vai estar ancorada num cronograma de atividades dele. Então, O eu também cronograma, trabalho o o plano de cronograma de ação. atividade, ele pode ser o POP, digamos assim, Não, que é um procedimento padrão. não, é porque o POP é do operário, tá? Do Ah, gerente, a gente usa o cronograma. Eu tá vou usar certo. o POP, né, que é o procedimento operacional padrão, tá? Eu tenho o fluxograma, vou chamar o fluxograma multifuncional, tá? Certo. Porque tem um fluxograma simples e tem um multifuncional. A gente usa o multifuncional porque vai ficar mais fácil, né, de encontrar depois os indicadores, tá certo? Eu tenho também a descrição do negócio, vou te mostrar. Vamos lá, descrição do negócio, o que seria? Está aqui, está no livro. Tá tudo no livro, tá? Certo. Ó, aqui está o modelo do registro, né, do indicador, ó, parecido com Sim. aquele desenhozinho que eu fiz, ó. Eu tenho Sim, mas a aí situação seria atual, para reduzir aqui custos para ou. reduzir, aqui para reduzir, aqui a meta,
e aqui aparece esse nomezinho aqui, benchmark, não sei se já ouviu falar. O Já. benchmark é o líder de mercado. O que é que quem está melhor no mercado faz? Então, eu Ele é posso uma lista, benchmark é uma lista com todos digamos, do melhor para o pior, e você eu vai posso ter que chegar, pegar né? esse benchmark de acordo com o que eu vou fazer. Por exemplo, se eu estou na logística, eu posso pegar um benchmark, quem é um case de sucesso de logística no mercado? Coca-Cola, Ambev, Elman Chip, quem? Aí eu pego lá, estudo e vejo o que é que ele faz de melhor, né? Para entender todos os indicadores que ele usa naquilo lá e tal. Em finanças. Então, é interessante eu ter esse benchmark aqui. Eu posso pegar isso numa revista especializada, de uma série de formas. Certo. E eu quero te mostrar também, aqui no livro, a descrição do negócio. Ele está aqui. Aqui. Ó, isso aqui que a gente faz também dentro da empresa, né? O negócio, aqui é porque o Falcone considera cada unidade, né, cada departamento, não é nem departamento, ele chama UGB, Unidade Gerencial Básica, como sendo um negócio. É como se aquele negócio se transformasse, saísse de uma unidade de custo para uma unidade de lucro. Aí ele diz, olha, se eu considerar um negócio, para todo mundo que eu vendo é cliente, de todo mundo que eu compro é fornecedor. Então, no negócio externo não é assim. Então, ele diz, olha, vamos considerar agora um negócio, um setor, um departamento interno, que mesmo ele sem ter o contato com o cliente, mesmo sem ele ter o contato com o cliente externo, ele vai ter o cliente interno e vai ter o fornecedor interno. E outra coisa, o produto é tudo que ele fornece. Então, se ele fornece informação, é produto. Se ele fornece o produto mesmo, é produto. Se ele fornece o serviço, também é considerado produto. E o insumo é tudo que ele recebe. Ele pode receber um produto, ele pode receber uma informação, ele pode receber, sei lá, qualquer coisa que ele receber, um serviço, uma prestação de serviço, tudo que ele receber é fornecido e tem insumo. Então, essa lógica aqui é importante para quando a gente trabalhar, finalizar todo o mapeamento, vai ficar muito mais fácil. Qualquer pessoa que trabalhe dentro dessa empresa, ou um novato que vai chegando para Sim. substituir a função de alguém, ele vai ficar muito mais fácil, porque ele vai entender tudo. Então, eu tenho descrição do negócio. Eu tenho o estudo de layout, vou botar aqui layout. Esse layout é um layout simples, né? Só a disposição dos móveis, do escritório, porque às vezes, se eu mudar um pouquinho a disposição do layout, a localização, né, de alguma função, eu posso melhorar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha com a manutenção que está de frente para o salão de vendas. Então, qualquer pessoa chega lá e fala com ele, atrapalha, e ele precisa de uma atividade que precisa de muita concentração. Então, se eu mudar essa pessoa para outro lugar, fechar a porta, sei lá, de alguma forma, deixar ele mais isolado, é o layout ajudando a trabalhar, né, as funções. Eu faço também o que a gente chama de gestão à vista. O gestão à vista nada mais é, Alberto, do que a gente pegar tudo isso que a gente está fazendo agora e deixar isso de forma exposta, né, para que numa auditoria de perambulação, como a gente chama, ou seja, quando eu for o gerente, o diretor, o consultor, for visitar cada setor, ele ser capaz de, num olhar, né, num gestão à vista, num quadro, é como se fosse um mural, né, antigamente das empresas, só que é um Sei. mural de gestão, né? Um quadro de gestão, não é um quadro para colocar. Seria como funciona o funcionamento da empresa, basicamente. Certo? E os indicadores, por exemplo, eu vou ter todos os indicadores, eu vou ter o plano de ação, vou ter a descrição do negócio, eu vou ter toda a funcionalidade, os fluxos, né? Do Uhum. fluxograma, tudo lá dentro desse quadro, né? Esse quadro é físico, eu posso deixar ele físico, em algumas situações eu deixei ele eletrônico, né? Para evitar, porque aí facilita, por exemplo, o dashboard feito lá no Power BI, pode ser considerado um quadro de gestão à vista, né? Onde eu deixo disponível para os gestores para tomada de decisão, tá? Certo. Então, Alberto, basicamente o trabalho é esse. E a gente ensina, né,
o projeto todo da consultoria é de treinar, tá? Então, o foco que a gente quer de todos que trabalham com a gente na consultoria é treinar. Nós vamos estar lá executando e, ao mesmo tempo, treinando as pessoas e mostrando para ela a lógica de tudo. Isso que eu estou fazendo aqui contigo, tu vai fazer com as pessoas lá. Por que é que tem que mudar o layout? Vai explicar. E a descrição do negócio. Por quê? Embora a gente esteja fazendo, executando a descrição do negócio lá na empresa, Certo. é importante que a empresa fique sabendo de como funciona a decisão do negócio, porque o negócio ele é dinâmico. As regras do jogo mudam. Pode mudar uma lei, uma legislação, pode mudar um processo dentro da empresa e eles precisam saber mudar tudo isso dentro desse mapeamento, depois disso tudo pronto. Senão isso vira só um documento que não vai servir para nada. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer, como a gente já fez em várias empresas, esse documento sendo muito bem utilizado e as pessoas dentro da empresa, dentro da organização, sabendo utilizar e fazer as alterações, tá bom? Certo.